do cara que decide isso no Brasil? Como que é o emocional? Como que fica a mente do... É fácil ser professor de jiu-jitsu no Brasil, não? Acho que ser professor no Brasil não é fácil para nenhuma área, né? E ser professor e atleta é mais difícil ainda. A gente tem o lado do atleta, que o atleta brasileiro ele é herói 2 vezes. Uma por ele ser atleta e outra porque além de ser atleta, ele tem que trabalhar para se sustentar. É verdade. Né? Essa é a história do atleta brasileiro. E aí você pega um professor, que não é uma classe super desvalorizada no Brasil, não tem o devido reconhecimento, digo, todas as áreas, e a gente vai para uma modalidade a qual por muita gente se ouve falar. Pelo simples fato de você fazer educação física. Faz educação física, depois você faz alguma coisa mais séria. Mas minha saúde é coisa séria. Né? Então, isso, eu não sou o único que já escutou isso, teve muitos que já escutou, mas hoje a gente vê que o valor pela saúde está mudando. Né? Então, esses profissionais, falar da minha área agora, estão começando a ganhar mais valor. Não é uma coisa que só é valorizada pro cara que tem condição financeira de buscar, ou pro cara que só vai fazer o futebol, que ele não precisa ter um técnico, o professor não precisa ter nada, ele vai bater a pelada dele. Então a gente começa a ver uma certa valorização da classe, mas ainda assim o professor ele não tem esse, acho que o devido valor, tanto de salário, remuneração, respeito, acho que em tudo, né? Acho que é uma classe meio que largada. E ser professor no Brasil de luta, eu falando por mim, de certa forma, acho que eu sou um cara muito abençoado, né? E agradeço muito a Deus por isso, aos professores que eu tive, que me abriram muitas portas, me deram muitas oportunidades, né? A família que eu tenho, minha mãe mesmo, eu falo pro pessoal, na garotada vai, a mãe leva e fica fazendo corpo mole, eu falo, garoto, minha mãe foi me ver de kimono 10 anos depois que eu fazia jiu-jitsu. Minha mãe nunca tinha me visto de kimono. Entendeu? Você fica chorando com a tua mãe porque você tá cansado para vir treinar e tua mãe te traz até a porta da academia. Não é por aí. Né? Então acho que são... aí dizem, você não pode comparar as coisas. Mas se você não comparar, o que você vai ter de referência para querer melhorar? Eu preciso me comparar. Poxa, não é você invejar o cara. Mas, vou me comparar ao André, porque o André faz uma posição boa, vou melhorar a minha. Pra servir de inspiração. O André, sua academia tá bem, tá dando certo, me dá uns toques. Né? Eu converso muito isso com o Barbosa. Por quê? Por mais a B9 seja uma equipe grande e nós da Kiron estamos crescendo, a funcionalidade de uma é diferente da outra. Mas eu sei que tem muita coisa que agrega para mim que eu posso usar. Né? E aí a questão que você perguntou do jiu-jitsu, como eu comecei e tal, como eu disse, eu comecei a treinar com 14 anos e aí com 16 anos eu tinha um amigo que ele começou a dar aula em escolinha, para criancinha. E aí eu queria dar aula também, né? Uma pela questão financeira, né? Eu venho de uma família muito humilde e poder ajudar em casa. E a outra, né? Queria ser professor, eu não tinha outra referência, né? E, enfim. E aí eu fui conversar com o meu professor e falou, espera, você é muito novo, tal. Porque esse meu amigo, ele era 1 ano mais velho que eu, ele estava dando aula, teve as oportunidades, e eu falei, vou começar a dar aula, ganhar um dinheirinho. Aí ele falou, espera, tal. E aquele aluno Caxias, você fala, tá bom, vou esperar. E aí passou um tempo, né, esse meu primeiro professor, o Luciano, ele era professor na academia onde nós treinávamos, ele pegou a coordenação da academia e ficou com muitos afazeres. E aí tinha um treino que era das 4h30 da tarde, que eu dou aula até hoje nesse horário, de segunda, quarta e sexta, que era o horário que eu comecei a treinar, que tinha bastante garotada da minha idade. A maior parte dos alunos é tudo da minha idade. E aí, vira e mexe, ele ia, tava lá, tinha que resolver alguma coisa na academia. Diga, puxa a aula. Aí tava lá dando aula, ia resolver alguma diga, puxa a aula. Aí um dia ele falou, você não quer ficar com essa turma? Eu te dou uma força aí, você assume? Eu falei, opa, é o que eu queria. Legal. E aí comecei a dar aula. Começou né? Aí depois fui fazer a professor. faculdade, né? Fiz a faculdade, treinava o judô, tal. E aí ia ainda atrás, né? No começo é difícil, eu cheguei a dar aula em 7 academias na semana. Saía de uma para outra, de uma para outra. E aí foi onde apareceu a oportunidade de eu montar o projeto na Kiron, onde eu estou até hoje. 2008, mas até 2008 era correndo pra lá e pra cá, pra todo lado, tal, e aí foi aparecendo e eu falei, é aqui que eu vou ficar. Cansei de ficar pulando. Surgiu a oportunidade. Aí comecei a abraçar ali, foi cuidando e foi crescendo, mas a gente vê que muitos não têm às vezes a mesma oportunidade, né? Eu falo sempre, agarra a cauda do cometa, que às vezes não vai passar 2 vezes. Né? Se é o que você quer, aproveite. Né? Eu quero ser professor, eu quero ser competidor. Não é fácil, né? Eu converso garotado, o cara quer chegar na academia e já ter 50 alunos. E não é assim. Né? O Baca, sabe, acompanha a história da Kiron. Quando eu comecei a dar aula à noite, chegávamos lá às 7h20, chegava um cara. 7h22, chegava 2. Aí 7h30 tinha 6. A gente ficava feliz da vida que tinha 6 caras para treinar. Né? Hoje você vai no horário da noite da Kiron, tem 50.
Mas quanto tempo eu demorei para chegar nisso? Essa Entendeu? é a grande questão, né? Então, as não pessoas é... veem a coisa acontecer e acham que foi... não é. Leva um tempo, entendeu? Tinha a turma da tarde que já tinha um número legal de alunos, mas à noite não tinha. Legal. Né? Aí começou a acontecer a aula das crianças. Eu, poxa, não ia vingar, não ia dar... Né? Que o Baca levava o João, a criançada. E eu falei, puta, vai dar certo a criançada. Tá. Começamos... E aí vingou a criançada. Então, né, eu falo para os professores quando começa, tenha paciência, né, não falte, não chegue atrasado, trate bem seus alunos, trabalhe de forma digna e prepara a terra. Prepara a terra que o cara manda chuva. Ô Diego, quantos alunos tem aqui Ron hoje? Hoje, a matriz, uma média de 300. Olha só, isso é até inspiracional para o pessoal em casa. Com certeza. A gente falando de saúde emocional e ter inspiração é maravilhoso, cara. Você ter alguém para se inspirar, exemplos são muito importantes. E aí, Diego falando aqui, começou... tinham treinos com 6 alunos, que era uma festa, e hoje tem 300. Mas quanto tempo para chegar aí, Diego? Ixi, alguns anos, hein? E a gente, Acho e a que gente com 5 anos, mais ou menos, 4, 5 anos, eu comecei a sentir firmeza. Porque ainda tem a transição. A transição. Né? O cara que entra 5 que... fica 1, entra 10 fica 3. Então tem isso, né? Então foram aí... A rotatividade é muito grande. Aproximadamente 5 anos para você sentir uns que 4, a coisa isso. engrenou. Com 3 anos eu comecei a firmar os horários, ficar legal, o jeito que eu queria. Aí com 4 começou a encher. E tinha um outro porém. No lugar onde eu estou, não podia fazer propaganda. E na época não existia Facebook, Instagram, você faz. Não podia, porque por ser um espaço da associação, eu não podia fazer divulgação nenhuma. Entendi. Porque era uma praça da prefeitura, então não podia ter divulgação. Então era só no boca a boca. Que é mais difícil ainda. Só no boca a boca. E aí, isso aí, até direcionar pro André aqui, que é o nosso sensei, a gente tem uma academia hoje, a Ota Jiu-Jitsu, a gente tá começando um trabalho lá junto com você. E a gente sabe que você trabalha fora e dá aula. Sim. Né? Então, como a pergunta também é direcionada à dificuldade de ser professor, fala um pouco pra gente aí como que é trabalhar fora no secular e dar aula também de jiu-jitsu. Cara, voltando, pegando o gancho do professor Diego, para quem tem família, né, no caso eu tenho esposa, tenho filho, eu tenho uma responsabilidade dentro de casa, para eu poder fazer uma transição direto do meu trabalho que eu tenho formal para ser um professor dedicado, focado 100% no jiu-jitsu é um pouco complicado. Para viver do jiu-jitsu, para poder competir no jiu-jitsu é complicado, porque até eu galgar, começar a pagar minhas contas e tal, trazer dinheiro para dentro de casa, eu levo um tempo, né? Então, tipo assim, eu tento conciliar, né? Porque o meu sonho sempre foi competição, meu sonho sempre foi ser, né, professor de jiu-jitsu. Integralmente. Tanto que o Diego confiou em mim uma responsabilidade que acho que eu fui o primeiro faixa azul a dar aula de jiu-jitsu na Coliseu, né? Acho que foi. Foi o primeiro faixa azul que quando eu arrumei 2 professores da Kihon, que na época não era Kihon, era Infight ainda, acho que é 2007, finalzinho de 2007. Que era o Marcos Palora e o Peterson. Só que aí os 2 saíram, um ficou à noite e aí à tarde não tinha ninguém. Aí eu falei, Diego, não tem ninguém para dar aula à tarde. E eu era azul nessa época. Aí o Diego falou assim, Baca, vai lá e assume. Eu falei, mas cara, eu sou azul. Eu confio em você, vai lá. Que legal. Aí eu falei, não, beleza, eu vou. Aí beleza, aí eu fui, mano, mas bem, sabe, apreensivo e tal. Comecei a fazer o trabalho e tal, tinha bastante aluno. Inclusive o Thiago, que tá lá em Portugal, foi um dos primeiros alunos também. Aí, Thiagão. E... aí a gente começou, tal, desenvolver um trabalho, depois aí eu fui promovido a roxa, e aí logo depois eu passei para a sociedade com o Ilha Pirata, que foi lá na academia da Avenida, né, que Kihon Avenida. E só que é aquela coisa que o Diego falou, entra 10, aí sai 9, fica 1, e aí vai indo, né? Então, tipo assim, é uma coisa que você não pode, tipo assim, vou largar meu serviço hoje para poder focar, né? Então a gente tem que ter um calço, tem que ter, né, uma estabilidade para poder... Você não tem nenhum respaldo não tem de governo, de ninguém para falar, não, vai... Exatamente. É isso, né? Então, e tanto como atleta, hoje em dia nós somos bem carentes, assim, por exemplo, tem vários moleque bom do jiu-jitsu que tentam, por exemplo, um patrocínio, disputar um campeonato grande, que nem agora vai ter o brasileiro em abril, maio, né? Vai ter o brasileiro. As inscrições hoje são muito altas, né? São 270 pau, mais ou menos,
se eu não me engano, né? Então, tipo assim, às vezes a pessoa tem que juntar a grana. Eu já vi vídeo já que pessoas, poxa, vai vender bala no sinal de kimono com as medalhas penduradas pra poder arrecadar dinheiro e pagar uma Isso é um inscrição, absurdo, cara. né? É sério. Como que pode E um grandes negócio empresas grandes aí não vai lá e não apoiam um atleta. Então, tipo assim, a gente acompanha, né? Vários casos assim. Então, tipo assim, aí o cara que é pai de família, ele pensa 2, 3 vezes, né? Poxa, mas eu vou Já largar... tem suas responsabilidades. Já tem minha né, responsabilidade, então é aquela coisa. Então a gente tenta conciliar como segundo plano. cara? Sim, sim. Né? E a gente vai galgando, que nem o Diego falou, vamos adubando a terra, vamos indo. E acreditando, né? Vai fazer dar certo, a gente acredita. Graças a Deus, hoje eu tenho um coach bom aí, maravilhoso. Denis Ataíde, viu, pessoal? Pode Que procurar. moral, hein? Que moral, hein? Vocês ouviram isso aí? Vocês ouviram? Denis Ataíde, procura Coach, no você Espaço tem 2 Amp. graus na faixa É azul. meu No coach. coach eu sou faixa... Poxa. Agora é preta, é coral. Mas é isso aí, cara. É complicado. Pessoal da On Import, valeu. Você tá precisando trocar seu celular, Xiaomi, iPhone, pra linha do iPhone 11, 12, 13, desconto de R$250. Pessoal das Gráficas Tio, brigadão, valeu pelo apoio. Tudo de trabalho gráfico, esse pessoal é fera demais. Pode procurar que eles podem te ajudar. ADSR Log, logística, o que vocês precisarem de logística é com esse pessoal. E Acima Contabilidade. Precisou de qualquer assunto, qualquer serviço relacionado à contabilidade, é com essa galera que você tem que falar.